Olá, boa tarde aos que nos acompanham ao vivo. Pedimos desculpas pelo atraso, tivemos um problema técnico aqui com o nosso computador novo, mas já conseguimos resolver e estamos começando a quinta técnica. Hoje é dia 11 de maio de 2017. Eu sou Fausto de Arruda Botelho, transmitindo aqui do escritório da Enfoque e utilizando para ver os nossos gráficos o nosso terminal Enfoque. Então, como sempre, nós vamos analisar os mercados do Brasil e do exterior, a começar pelo índice futuro, e vamos lá. Preciso só um tempinho aqui para acertar aqui o nosso zoom. Hoje eu estou achando que isso aí. Então vamos lá. Ok. Então, estamos vendo o gráfico agora sim do índice futuro. E o índice futuro à vista, ele até hoje, eu acho que a gente ainda pode dizer que ele ainda está no processo gravitacional dessa acumulação aqui, até porque hoje nós tivemos um candle de indefinição após o eventual rompimento ontem desse nível de resistência. Isso, em princípio, poderia fazer o mercado testar novamente o último topo, que está aí entre 69 e 69.500. Mas, como eu disse, eu acho que ele ainda não escapou da força gravitacional dessa acumulação aqui, porque nós temos esse topinho aqui, então talvez a gente possa estar vendo algo assim. Não. Vamos ver, pedir ajuda aqui para o índice futuro, que eu logicamente já vi, por isso mesmo estou falando para vocês. E aí a gente percebe que eu tenho uma certa razão de estar falando aquilo, embora possa, à primeira vista, parecer um pouco de forçação de barra para não achar que o mercado rompeu, mas vejam aqui no índice futuro que nós temos um topo muito bem definido aqui no meados de março, e os preços testam esse topo e hoje deixaram uma formação que tem características de reversão, porque ainda precisa ser confirmada com uma baixa amanhã, mas é um harami isso aqui, não é? Também um candle de indefinição após o mercado ter rompido esse último topo aqui do começo de maio agora. Então, por isso que eu digo que eu acho que nós ainda estamos no processo dessa acumulação aqui. E essa acumulação, como eu já disse algumas vezes aqui, tem características de acumulação de continuação, de que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu, que é esse de baixa aqui. Então, por isso nós estamos entendendo que o mercado cai e testa novamente essa reta suporte desse que agora a gente pode já chamar de um canal de alta, né? Então, agora, se tivermos um bom rompimento acima desse nível, que é a máxima de hoje, que está aí, que foi de 60 no índice futuro, né? 68.365 foi a máxima de hoje. Então, se a gente tiver um fechamento aí acima de 68.500, por exemplo,
aí sim eu acho que o mercado, e estamos falando agora do índice futuro, vamos lembrar, né? Aí sim eu acho que o mercado escapa dessa acumulação aqui e vai testar seu topo principal, que está entre 71 e 72 a 71.500. E aí a gente já começaria a ver a possibilidade de uma reversão desse processo de baixa aqui, que por enquanto não foi revertido, né? Não foi revertido, a gente está trabalhando com cabeça de tendência de baixa, tá? Ah, mas os preços estão acima da reta de resistência. Estão, mas não estão, porque essa reta tem uma certa flexibilidade, né? A gente pode, de repente, colocar ela aqui assim, desprezar aquele topo principal e colocá-la meio que aqui assim, né? Então, a gente, olhando do longo prazo aqui, isso aqui está refletindo ainda a reta, né? Passaria por 1, 2, 3 pontos praticamente, e os preços estariam ainda testando a reta, né? Agora, também conta contra a possibilidade do índice estar revertendo o fato de ele ter feito um novo topo pífio aqui nesse topo de outubro, aliás, novembro do ano passado. E também o fato de ele ter rompido uma reta de resistência e entrado para dentro de novo. Então, eu acho que nada está definido, nós estamos numa tendência de baixa de longo prazo e uma tendência de baixa de longo prazo acaba quando termina. Essa não dá absolutamente para dizer que terminou. Aqui a gente poderia estar desconfiado, que talvez ele estava entrando, mas ele, assim que rompe a reta, ele volta a entrar para dentro e está fazendo essa acumulação que, como eu disse, tem toda a característica de que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu. Então, se amanhã nós tivermos uma reversão, uma barra negativa, então isso vai estar corroborando com essa análise de que isso aqui é um retângulo de baixa, tá? É isso aí. Então nós continuamos baixistas aí no índice Bovespa, embora a gente tenha algumas recomendações de compra, tá? Nós estamos com 1, 2, 3 recomendações de compra. Fizemos recomendação de compra em Estácio ontem, aliás, fizemos recomendação de compra ontem para Hipermarcas, porque Hipermarcas rompeu o seu topo principal aqui, nós estamos achando que é uma boa aposta, né? O objetivo é 35, essa recomendação foi dada ontem, hoje ele já subiu um pouco, e estamos também com recomendação de compra em lojas americanas, porque entendemos que o mercado estava escapando de uma bandeira de alta, e essa bandeira estava acontecendo nessa resistência. Então, uma bandeira de alta numa resistência indica que a resistência vai ser rompida e os preços vão para a próxima resistência, que seria aqui 21,50. Mas da mesma forma nós estamos com recomendações de venda em Bradespar e Santander. Tá? Santander, recomendação de venda, porque tivemos uma reversão num nível de resistência importante, o objetivo é 21. E Bradespar, nós até chegamos a fazer 2 recomendações. Nossa recomendação já vem de bastante tempo, recomendamos isso no dia 12 do 4, porque entendemos que isso aqui é uma formação de cabeça e ombros. Veja, isso aqui é uma formação de topo, o mercado rompeu essa reta de resistência e fez essa acumulação. Nosso objetivo para Bradespar é 14. Muito bem, vamos ver o que o S&P está nos dizendo. A pretensa bandeira de alta do S&P que ele estava fazendo, eu acho que se transformou agora numa deriva. Então eu acho que a gente tem que esquecer isso aqui. Fiz besteira aqui, peraí. A gente tem que esquecer essa possibilidade de alta aqui e entender que essa acumulação, deixa eu pegar essa última alta aqui do começo do ano, aliás, do começo do ano passado, né? Então nós temos que entender, deixa eu dar mais um pouco, para vocês verem melhor, que essa acumulação tem característica de deriva e não mais de bandeira, né? Isso aqui era uma bandeira, agora isso aqui passou a ser uma deriva. Uma deriva é
Quando os preços derivam na direção do movimento anterior, é como se eles estivessem patinando, perdendo a força. Isso aqui indica a perda de força desse rally de alta, indica a possibilidade de uma correção ou reversão, né? Isso acontece quando os preços testam o seu topo histórico. Então, uma deriva no topo histórico indica que o topo histórico não vai ser rompido, e com isso a gente passa a entender que os preços devem voltar aí para o seu próximo nível de suporte, que deve ser essa reta suporte aqui, que já tem praticamente 3 pontos, está com um canal bonito de baixa aí, né? Se isso acontecer, o mercado vai estar deixando um topo duplo e vai estar atingindo aí o objetivo desse topo duplo. Aí lá a gente vê se isso vai ser apenas uma correção ou uma reversão. É isso aí. Vou analisar o dólar comercial, que está ainda testando sua reta suporte de longo prazo. Vejam que coisa interessante que está acontecendo com o dólar. Ele não consegue romper essa reta e, ao mesmo tempo, ele parece estar fazendo uma formação que deve resultar em alta, porque nós temos fundos consecutivamente mais altos e topos no mesmo nível. Isso aqui é um triângulo ascendente, ou está mostrando uma formação de fundo, se preferir, né? A gente não precisa chamar necessariamente de triângulo. Geralmente, triângulo ascendente ocorre no meio de uma tendência de alta. Essa aqui estaria acontecendo num fundo de mercado, né? É essa situação aqui. Então, eu estou altista no dólar. Eu acho que esse nível não vai ser rompido. Os preços vão acabar rompendo os 3,20 e vão para a sua próxima resistência, que está entre 3,30 e 3,32. Eu queria fazer análise também do Bitcoin, porque a moeda eletrônica teve uma alta bastante considerável, né? Nós já fizemos uma análise aqui em que entendemos. Bom, primeiro eu queria dizer a vocês que a maioria dos sites na internet que mostram gráficos de Bitcoin vão estar mostrando esse gráfico aqui. E quando a gente vê esse gráfico, a gente não está vendo essa oscilaçãozinha que teve aqui, ó. A gente precisa dar zoom e zoom e zoom para ter noção dessa oscilação. Acontece que essa oscilação, que no gráfico quer dizer, quando a gente olha o que eu fiz aqui, nossa, eu fiz alguma caca aqui. Sim, eu já sei o que foi isso aqui. Tá, isso aqui também. E aí sim, agora sim. Pronto, desculpem, mas vamos lá. Então, a gente vê essa pequena oscilaçãozinha aqui em 2011, né? E o que eu dizia é que essa pequena oscilaçãozinha, na verdade, foi um monstro de uma oscilação que aconteceu em 2011. Porque vejam, os preços saíram de R$1 e foram para R$35. E isso é uma oscilação de 2.937%, né? Então, quando a gente vê essa oscilação aqui na escala logarítmica, a gente então vê que o Bitcoin teve uma primeira movimento de alta, sofreu uma grande correção, depois teve um segundo movimento de alta, e eu entendo que ele está tendo o terceiro movimento de alta. Se a gente puser isso em teoria de ondas de Elliott, nós então teríamos tido a onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, e nós estaremos começando a onda 5. E a análise que eu fiz é que eu simplesmente projetei
a amplitude da última alta para cima, a partir do fundo que nós atingimos agora, antes de começar esse novo movimento de alta, né? E então eu projetei para cima a partir daqui, e isso foi dar em aproximadamente $100 mil, pouco menos que $100 mil. Então eu, quando vi isso, fiquei bastante impressionado, e eu fui ver a amplitude desse segundo movimento com relação à amplitude do primeiro movimento, e também fiquei bastante impressionado de ver que este primeiro movimento foi praticamente idêntico ao segundo movimento. Então a ideia é que, se o Bitcoin, que está nitidamente numa tendência de alta, fez dois movimentos com essa amplitude, então o terceiro movimento, que é aquele carregado com o auge da euforia, tem tudo para ser no mínimo do tamanho desses outros dois movimentos, e se isso acontecer, como eu disse, nós estaremos indo lá para $100 mil, que é esse valor aqui. Deixa eu ver se eu pus direitinho aqui. É daqui até aqui. Isso aí. Então a gente vai pegar isso aqui daqui. Eu acho que da outra vez eu pus a partir daqui, onde estaria começando esse outro movimento, e sim, a gente chega lá muito próximo dos $100 mil, né? Então o que aconteceu com o Bitcoin essa semana foi que ele rompeu o seu topo, essa semana não, nessas últimas semanas, é que ele de fato rompeu o seu topo principal e atingiu hoje 1.800, a máxima de hoje foi $1.889,97. Onde vai? A gente pode, por exemplo, pegar essa amplitude desse último movimento de alta e projetar para cima, e ele já está acima desse nível, né? Se a gente projetar a partir daqui, ele teria chance de chegar aí nos 2.050 mais ou menos, mas ele já está entrando, então, portanto, numa faixa que pode sofrer correção, e aí, sofrendo correção, é o que a gente gosta, porque a gente vai analisar a correção se ela é uma correção ou uma retração. É isso aí. Então, Júnior, nós temos perguntas? Sim, Fausto, temos 3 perguntas. A primeira é GGBR4. GGBR4 aqui, Gerdau. Deixa eu traçar aqui umas retas, não sei porque que não está traçado. Isso aqui devia estar. Uma linda reta de resistência aqui, e aqui a nossa reta de... aqui é um caso parecido com o índice Bovespa, né? A gente poderia estar imaginando que essa reta teria sido rompida, mas não dá para dizer isso, porque apesar do mercado ter aqui aparentemente rompido, ela tentou romper, desrompeu, rompeu de novo e acabou desrompendo de novo, né? O que nós temos sim agora é uma tendência de alta que começa no ano passado, que foi rompida, e os preços caindo, e a gente pode traçar Fibonacci disso aqui, e vamos ver que o primeiro nível Fibonacci coincide aqui com o suporte que vai estar sendo oferecido provavelmente pelo mercado em função desse topo de abril do ano passado e o fundo de setembro do ano passado, que estão mais ou menos no mesmo nível aí, a 8,22. E ademais, esse processo aqui tem características de uma bandeira de baixa, de maneiras que eu acredito que essa acumulação vai resultar na quebra do suporte a 9,20, com os preços caindo inicialmente para 8,20. Deixa eu limpar a área aqui.
Isso aí. Próxima pergunta, Júnior. Agora, VIX. Indicadores mundiais. Até é legal a gente falar dos indicadores mundiais, porque a gente dá uma espiada nos gráficos dos outros setores do S&P, mais especificamente o Dow Jones Transports e o Dow Jones Utilities. Então o Transportation, minha gente, ele está testando perigosamente essa reta suporte que vem lá do início de 2016, do fundo lá do início de 2016, né? E acho que está numa acumulação que deve dar continuidade à baixa, se bem que hoje nós tivemos um martelo, então talvez os preços voltem a subir, mas talvez eles possam também apenas estar fazendo um pullback para essa antiga reta de suporte, né? Então perigoso esse nível. O Utilities, por outro lado, nós tínhamos em outra quinta técnica analisado esse processo aqui como sendo um processo de formação de topo, e eu acho que é bem possível que a gente tenha visto aqui uma formação de topo duplo ou cabeça e ombros, porque essa reta foi rompida, né? Então resta saber se isso daqui vai se tornar uma acumulação de continuação ou se vai de fato ser uma formação de topo. Eu estou imaginando que é uma formação de topo, por isso estou bem de olho no S&P, né? Esse é o Dow Jones Global, que também toma características, assim como o S&P, ele toma características de deriva, essa última acumulação dele. Então ele está no seu topo histórico, acaba de romper o topo histórico, que foi esse nível aqui, né? E começa a se arrastar para cima. Isso aqui é a perda de força desse movimento, numa hora que ele não podia perder força, porque ele está rompendo o topo histórico, deveria ter tocado os tops, isso aqui deveria ter continuado o rally. Então essa deriva indica que ele deve voltar para testar essa reta suporte, que aqui no Utilities também vem. Utilities é como se fosse o setor elétrico nos Estados Unidos, né? Aqui está vindo desde fevereiro do ano passado. E o VIX, que é objeto da pergunta, então a gente observa que ele está no nível mais baixo da história. Isso não quer dizer muita coisa, mas a gente também está vendo que ele está fazendo uma deriva aqui no curto prazo, e apesar de hoje fez um rompe, não rompe, se tivesse fechado com o fechamento aqui, seria bastante altista, né? Mas de qualquer maneira ele parece estar escapando dessa deriva aqui. Uma alta do VIX agora implicaria muito provavelmente numa queda do S&P. Como ele está no nível mais baixo da história, né? A gente vê aqui claramente, então essa possibilidade é bastante grande de acontecer, né? É isso aí. Aproveitar e mostrar aqui a próxima pergunta, Júnior. Pomo 4. Aproveitar e mostrar a taxa de juros nos Estados Unidos, que escapa dessa formação, do que eu entendo ser uma formação de fundo, e acho que essa acumulação tem toda a característica de que vai dar continuidade ao movimento que a precedeu, né? Isso poderia ser imaginado como sendo um topo duplo, mas os preços romperam esse fundo e desromperam. Então isso eu acho que é bastante positivo e a taxa deve subir, né? Então é Pomo 4, é? Pomo 4. Marco Polo teve uma alta bastante expressiva aí nos últimos 3 pregões, subiu 17% praticamente, né? Nós temos, por outro lado, é uma reta talvez não muito confiável, né? A gente também tem essa outra reta aqui, por outro lado,
que foi rompida, tá por aqui mais ou menos, e tivemos o rompimento desse fundo e o desrompimento, né? O mercado está bem no meio, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui, parâmetros. Agora sim. O mercado está bem no meio. Quer dizer, rompeu isso aqui. Quer dizer, está dentro desse grande processo de lateralização aqui. Provavelmente está indo testar essa resistência do último topo. E se segurar nessa resistência, isso aqui pode vir a ser, se segurar e deixar um topo aqui, isso aqui pode vir a ser uma acumulação de continuação. Vamos tentar traçar essa reta aqui. No momento o mercado chegou num ponto em que pode começar a ter resistência, mas não dá para falar muita coisa além disso não. Então definido aí Marco Polo. São essas as perguntas então, Júnior? Última, Fausto, tem ABEV 3. Pois não. ABEV 3 também teve uma alta bastante significativa. Ele está dentro dessa acumulação aqui e chegou no topo dessa acumulação, que é o topo histórico. Então a gente tem que ficar de olho para ver qual vai ser o comportamento de ABEV quando chegar, e já chegou a 19,60, né? Hoje aparentemente sentiu um pouco essa resistência aqui do seu topo histórico. Vamos destacar um pouquinho mais e traçá-la a partir do topo histórico aqui. Se a gente for no intraday, provavelmente a gente vai ver. Não muito, né? Chegou lá, voltou, chegou e segurou. Volto para o gráfico diário e vamos traçar uma reta aqui. Não tem muita reta para traçar, não. A reta na verdade seria aqui, né? Essa reta foi rompida, não houve correção nenhuma de Fibonacci. Os preços acumularam, voltaram a subir. Não dá para dizer nada não. Esperar ver o que nós vamos ter aqui. Se tivermos uma reversão, o contexto vai ser muito bom para uma queda mais acentuada, não é? E aí a gente fica de olho nessa reta para ver o que é que acontece. Então é isso aí. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima quinta.